É isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? O que é? Olha pra tela. Não olha. Olha pra tela. Cara de cadela. Bom, pessoal, tô aqui fazendo uma manutenção numa placa aqui do notebook aqui, tá? E gostaria de falar uma coisa que eu já tinha falado semana passada, se eu não me engano, né? Mas aí você começa a refletir a questão do CPU-1, como eles chamam, né? CPU-1, chip novo. Vamos falar numa linguagem bem simples, tá? O chipão, que eles chamam agora, que no caso a Asus, né, vem a lançar em parceria com a Qualcomm, esse chipão aí. Obviamente que quando se fala em facilidades, né, na verdade, o que eu vejo, o que eu acho, tá? A minha opinião, eu só acho. Mas eu vou falar algumas coisas práticas na área de manutenção de celulares. Então eu estava consertando essa placa e me veio a ideia de comentar sobre isso e falar com vocês sobre o chipão, tá? O que acontece na área, por exemplo, vamos falar algumas tendências. Eu vou tentar fazer uma colocação para que vocês consigam entender onde eu quero chegar, tá? Bom, pessoal, na área de computadores, tá? As primeiras placas que vinham e tal, algumas precisavam de rebalem, né? Rebalem, o que é? A troca do famoso chip BGA. Existem outros chips ali, mas o principal é o BGA. Tem o South Bridge e o North Bridge, como eles chamam, né? Ponte Sul e Ponte Norte. Esses chips apresentam alguns problemas. Eles têm microesferas de solda dentro deles. Então, no caso, a troca desses chips aí, no caso o BGA, o rebalem em si, como eles chamam, requeria um pouco de prática, muita prática, requeria um equipamento especial para gerar o aquecimento. Você pode fazer com um soprador, pode, mas a chance de você queimar é muito grande. Realmente alguns artistas nessa área, cara, que tem muito feedback, tem muita noção, consegue fazer a troca com um soprador apenas, tá? Alguns até, depende do chip, com um simples aparelho de solda, mas no geral requer o que? Requer um equipamento, para fazer um serviço melhor, requeria um equipamento de infravermelho, tá? Que vai identificar, ver se tem alguma quebra na solda do chip. É um equipamento que você pode ampliar para enxergar onde está a quebra da solda, né? Para você fazer esse rebalem. Ela gera uma caloria específica no lugar específico onde você quer, para você poder fazer a troca. O equipamento, em alguns casos, o equipamento é quase que automatizado, tá? Bom, isso para os rebales em placas de computador, e muito se fez em placa de PlayStation, esse tipo de rebalem, como também em algumas placas de Xbox, tá? Não vou citar nomes e nem ser específico demais, porque isso não vem ao caso. Eu só estou falando uma coisa que é um pouco da minha área, né? Porque quando você fala um pouco da sua área, realmente você tem um pouco de naturalidade, um pouco mais nessa parte. Bom, e resumindo, o CPU-1, como eles chamam, né? CPU-1, que é o chipão. Posso estar falando errado, mas eu estou cheio de serviço aqui. Peço desculpas para vocês, mas me veio à cabeça essa ideia. Esse chipão aí, a Qualcomm está lançando esse chipão, e no caso a Asus está fechando uma parceria aí de lançar nesses aparelhos novos dela. É óbvio que ainda não se chegou ainda a um consenso quanto à parte de manutenção, até porque não houve manutenção. O que eu acho disso, cara, eu acho que a tendência que está acontecendo hoje no mercado de celulares é uma tendência que já veio da área de informática, tá? Já aconteceu. O que aconteceu na área de informática, principalmente na manutenção de notebooks, tá? Se você tiver que fazer BGA, você tem que recorrer a alguma empresa mais específica.
Na verdade, eu observo hoje e falo de carteirinha que a minha opinião é que esse próximo passo que a Qualcomm está dando, ela está elevando o patamar de manutenção a profissionais de altíssima qualidade e separando o joio do trigo, tá? Ou você tem bala na agulha para comprar o equipamento de infravermelho, né, uns microscópios potentes e se especializar, ou o cara, aquele fundo de quintal, realmente começa agora uma nova etapa, né, na parte de manutenção de celulares e que abrange mais ou menos essa área. Por quê? Qual a impressão que eu tenho? Que esse processo que a Qualcomm meio que está criando, tá, não deixa de ser um certo monopólio, na minha opinião. Posso estar falando merda, mas eu acho, ao menos na área de manutenção, que isso vai criar um monopólio. O que significa? Significa que basicamente, se der um problema naquele chipão, você vai precisar de outro chipão para fazer um rebale. E você vai precisar de equipamentos específicos e muito know-how para fazer um rebale. Então deixa de ser uma simples troca de CI, uma simples troca de capacitor, tá? Como muitas placas, às vezes até nem a troca de um capacitor, quando você não encontra um capacitor específico ou uma placa exata, você simplesmente faz uma ponte e o equipamento volta a funcionar. Você anula um circuito, faz um jumper e o equipamento volta a funcionar. Você deixa de estar fazendo uma manutenção nessas máquinas, né? A gente já sabe que isso também não é muita novidade, porque acontece que as placas do celular, principalmente dos celulares da Asus, a gente não consegue fazer uma manutenção, já pelo fato de estarem usando nanotecnologia e de não existir muito mercado para os chips de manutenção da Asus, né? Mas agora com o chipão aí, eu acho que isso tende a criar um monopólio onde ou o cara tem uma puta autorizada com todos os equipamentos e ele gastou, exemplo, 300, 400 mil de equipamentos de alta tecnologia para fazer manutenção, e aí vem a questão, vai valer a pena ou não, ou o cara é um fundo de quintal, tipo eu, que vai, quando chegar esse chipão, que tiver alguma coisa que tenha que ser feito dentro daquele circuito, você vai abrir mão e dizer, cara, joga fora e compra outro, né? Talvez isso venha a baratear até o custo das placas, que eu acho bem pouco provável, né? O que eu acho que a tendência aí é um monopólio, tá? É o que? É esse CPU-1 se expandir para mais categorias, né? No momento a gente viu que ele está vindo como um aparelho de entrada, um intermediário, para topos, e melhorar a qualidade desse CPU-1 a ponto de que, se estragar, talvez não venha nem a valer a pena se fazer uma manutenção. Mas a pergunta que eu faço e que fica na minha cabeça é só uma: a Qualcomm vai disponibilizar componentes desse CPU-1 aí para você poder fazer manutenção? Ou vamos ficar à deriva e ter que estar catando de placas velhas para fazer? Como é que vai ser isso no futuro, né? Por que não fazem esse chipão como um processador que você desconecta ele e, se der manutenção, você compra outro e troca? Não se pensou nisso? Ou a ideia é realmente transformar os smartphones em algo descartável quando apresentarem problemas? Quanto à parte da área de manutenção, eu acho que hoje eu observo uma separação do joio para o trigo. A parte eletrônica está realmente se destacando e chegando a um nível macro, onde cada vez mais vai ficar difícil a interferência humana e o conserto desses circuitos. Isso é apenas a minha opinião, tá? E o que eu acho que isso aí só fica bom para a Qualcomm, porque se eles pensassem assim, puxa, vamos fazer um processo onde, se houver manutenção, você compra outro chipão e coloca, né? Não, pelo que eu vejo, não é isso. A intenção simplesmente é facilitar os meios de produção,
terceirizar menos, obter-se mais lucro e consequentemente diminuir o espaço para se ter um ganho de bateria e outros fatores. Que eu acho que essa última opção não seria muito interessante. Isso aí seria apenas uma consequência da característica e da nanofabricação de circuitos, que estão ficando cada vez menores, tá? É apenas a minha opinião. O que eu posso dizer com isso é que cada vez mais vai ficar difícil arrumar celulares, né? Talvez eu esteja falando merda, mas eu acho que um dia muito cara que começou a consertar seu celular nos fundos de casa, que nem eu, vai sentir saudade do tempo em que podia trocar um CI, um capacitor e estava tudo resolvido, né? Então acho que a banalização tende a aumentar com esse CPU-1, com esse chipão que eles chamam. Eu acho que os fundos de quintal, o cara que trabalha por conta, aquele cara que tem o sonho de começar o seu negócio, vai pensar 2 vezes daqui para frente. É isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama, tô aqui no Batente. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Valeu, um abraço. Thank you.